E o vídeo de hoje vai ser um bate-papo, na verdade, né? Um vídeo bem diferente. Você vê que eu não tô sozinha, eu tô com o Nereu que vai participar desse bate-papo hoje. E o bate-papo de hoje vai ser porque nós estamos, essa semana, comemorando um dia muito importante, Sim. que é o Dia do Imigrante Italiano. Então a gente pensou como o nosso canal fala sobre vida na Itália, todo mundo aqui praticamente tem uma descendência ou procura coisas sobre a Itália, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, porque eu acho que é uma semana muito importante. Então eu acho legal a gente falar também, a gente vai ter a participação do Christian também. Sim, eu sou por aqui. O Christian também vai participar desse bate-papo. É o seguinte, a gente já falou sobre a imigração em si, por quê? E quando a gente fala dessa questão da imigração dos italianos para o Brasil, a gente tem que refletir muito, porque não é que... Eu acho que hoje em dia as condições são bem melhores, porque na verdade teve um motivo que levou esse pessoal todo ir para o Brasil. Foi na verdade uma grande crise, né? Entre o período de 1800 a 1900 e alguma coisa, foi um momento de muita dificuldade aqui na Itália, muita crise, e eles procuraram, na verdade, oportunidades assim como nós. Na verdade, eu posso ser bem sincera, quando eu leio essa questão do motivo que os italianos foram para o Brasil naquela época, eu fico assim, como? Tipo, porque hoje eu estou aqui e eu vim atrás da oportunidade aqui. Essa Itália que a gente lê, que não tinha alimento, que realmente as pessoas estavam passando dificuldade, para mim é uma coisa muito... Sabe quando você não consegue... E é basicamente, assim, em outras proporções, os problemas que nós enfrentamos no Brasil antes de vir para cá. Não que a gente tenha, né, faltando alimento, nem nada, mas a falta de oportunidade e de perspectiva que nós tivemos no Brasil motivou hoje a nossa migração para cá, que na verdade é um grande retorno, né? É um retorno, na verdade. E eu fico pensando, naquela época, olha só como que realmente a história é algo incrível, porque é por isso que é legal a gente falar sobre essa questão da imigração. Porque naquela época o Brasil tinha como receber essas pessoas. Inclusive motivava as pessoas. Inclusive motivava, né? Financeiramente, com terras ou com dinheiro, né? Sim. Motivava a imigração em massa para o Brasil. O Brasil precisava de mão de obra naquela época. Engraçado, e como anos de história, hoje a gente vê o contrário, né? Que hoje realmente a história se repete, só que de uma maneira diferente. Por um outro ângulo, né? Os italianos foram... construíram a vida deles com muita dificuldade, na verdade. A história, se você for ler, não é que era igual para todas as famílias. Eu acho que tinha gente que tinha um perrengue muito maior para aquele recomeço. Sim. E hoje a gente vê o contrário. Essa partida para o Brasil, ela foi muito traumática, muito difícil, né? A chegada lá foi difícil, a partida foi difícil. Então, eu fico tentando imaginar quais eram as condições em que eles viviam aqui, que motivaram eles a pegar um navio muitas vezes com 2, 3 mil pessoas. Isso que eu ia falar, não só a condição que eles viviam aqui, mas a condição do navio. Você já parou para pensar? Você já leu sobre essa questão? Não. Eram milhares de pessoas no navio. E tinha a questão de doenças, tinha a questão de dificuldade. Nossa, realmente era... A viagem era longa, 40, 60 dias de viagem, calor, chuva. E aí eu fico pensando, né? Tudo bem que vamos supor, meu antenato pode ter vindo em outra data, em uma outra circunstância... Mas às vezes eu fico pensando, cara, como que será que ele veio? Tipo, como que foi essa... Em que navio? Sabe, eu acho assim, qual era a situação daquela época? Porque o meu antenato foi, e ele foi novo, tentou construir tudo aquilo ali, foi tendo a família foi crescendo, mas cara, eu fico pensando na história de uma pessoa que foi e que mudou a vida de tantas outras. Porque o fato dele ter ido, eu voltei hoje. Exato. Criou essa possibilidade. Exato. Um dia, provavelmente, ele sentou, conversou com a família dele e o engraçado é assim, eu recebo pedido de buscas, a gente faz a análise dos documentos e tal, e muitas vezes eu vejo, em alguns lugares eu tenho folha de família, né? Que diz quantas pessoas viviam naquela casa, naquela época. Uhum. E você vê ali mãe, filho, pai e tal, não sei o quê. E aí na hora que eu busco a partida dele no Memorial do Imigrante, eu encontro só uma única pessoa que partiu. Então a impressão que a gente tem é que ou a família toda morreu numa guerra, ou que ele foi com a promessa de levar a família e não conseguiu levar. Então são histórias difíceis de imigração. Dá até um negócio no coração. Porque é sério, a gente... Porque hoje em dia, igual eu falei, a gente retorna, certo? O nosso antepassado foi, hoje nós estamos retornando. Mas as condições são outras. Inclusive, hoje a Itália tem condição de nos receber, então nós estamos vindo para ter uma vida... E se a gente, nessa facilidade que já tem hoje, né, de informação, de acesso, a gente... Quando já passa sofre. por esse processo de vir primeiro, deixar a família, já sofre, imagina naquelas condições da época. Imagina, e as famílias que talvez não conseguiram ir,
Gente, Sim, nós estamos sim. falando de anos. Tudo bem que não são tantos anos atrás, Não, mas muita coisa mudou. Eles ficavam 1 ou 2 anos sem dar notícias para a família, nem que chegou. Então, às vezes, o nosso antenato veio para cá. Gente, eram cartas. E eram anos sem saber o que houve. Então, eu acho assim, eu reconheço que hoje ainda é difícil. Na verdade, esse processo de você sair do seu país e ir para um outro país é muito difícil. Mas eu acho legal a gente lembrar que graças a essas pessoas que um dia foram, hoje nós estamos aqui, e reconhecer toda essa luta dessas pessoas naquela época. Sim. É por isso que eu sempre falo, gente, vamos tentar mais, vamos ser mais forte. Sim. Porque E imagina dá mais valor a Olha só. essa e possibilidade as que famílias, você tem, essa oportunidade eu fico que você pensando, exato, eu vim de uma região do Brasil, vim de Minas Gerais, que lá essa questão italiana não é tão forte, mas eu imagino as famílias de São Paulo, as famílias que até hoje têm as vinícolas, né? Que, cara, graças àquelas pessoas que vieram, investiram trabalho, entendeu? Cara, eu fico assim, chocada. E tem uma coisa muito interessante que eu quero falar agora para vocês sobre a questão de pátria. Ah, isso é legal. É um tema que sempre envolve muitas pessoas que decidem mudar de país. Por que o Brasil, por exemplo, tem que ser a sua pátria? Por que a Itália tem que ser a sua pátria? Inclusive, esse era o tema de quem saiu daqui na época, né? Muitas vezes. Né? Nós Que pátria é essa que não oferece aquilo que você precisa para ter um mínimo, né? Um mínimo de dignidade. Nós lemos uma carta de uma mulher que falava não sei se era ministro na época, a quem ela se referia. É um ministro. Ao ministro, falando, mas o que é a pátria? A minha pátria tem que ser um lugar onde eu não consigo viver, onde eu não consigo me alimentar, até onde a Itália é a minha pátria. E aí a gente começou nessa discussão, porque a pátria, tudo bem, o Brasil é a minha pátria, eu tenho que amar a minha pátria, mas a sua pátria, ela tem que ser um local, ela tem que ser onde você vai, ela tem... Até quando você tem que amar, sabe assim? Até quando esse sentimento, ele é um porto seguro ou ele é uma âncora, né? Sim, porque, por exemplo, sim, o Brasil é minha pátria, mas eu não sou obrigada a ficar no Brasil, sendo que, às vezes, a qualidade de vida que eu preciso, que eu necessito, o país não está me dando. Então, eu acho que é isso. Aí a gente vem em busca de outra pátria, digamos assim, mas não quer deixar que o Brasil deixou de ser sua pátria. Eu acho que essa sensação de abandono, ela não tem que existir. Na verdade, o que nós estamos fazendo a gente volta naquele mesmo tema, é o que nossos antepassados fizeram em busca de novas oportunidades, de uma vida melhor. E nem por isso eles deixaram de ser italianos, né? E com isso levaram toda uma influência da Itália para o Brasil. Influenciaram a forma com que a gente come, com que a gente fala. Engraçado, eu já fiz até um vídeo onde eu falo algumas diferenças assim dos italianos para nós, que para mim é mais gritante assim, na verdade para muitos brasileiros não é. Porque deixaram tanta influência, principalmente pro pessoal de São Paulo, pro pessoal ali do sul do país também, apesar de ter italiano espalhado pelo Brasil todo, mas é algo incrível, cara. Como e muita coisa aqui é familiar, não sei se, mesmo que a gente não tenha, eu também não tive, assim, aquela presença tão grande, né, que nem às vezes eu vejo a pessoa, meu nono, minha nona, né? É legal. Eu não tive essa presença muito grande. Mas mesmo assim, não é muito estranho para mim, muitas coisas que eu encontro aqui na Itália com relação ao Brasil. Comidas, hábitos, então assim, acho que não é um choque tão grande quanto a gente imagina quando a gente chega aqui, né? E eu acho que eu pelo menos, eu me sinto hoje muito privilegiada, eu ainda não consegui ir no local onde meu antenato nasceu, mas eu tenho muita vontade de ir, porque, cara, eu acho muito fantástico, porque meu antenato foi pro Brasil há muitos anos atrás, ele veio bem cedo mesmo, 1800 e pouco, então... Se não me engano foi em 1841. Alguma coisa assim, né? Muito tempo atrás. Eu falo, caraca, olha só, hoje eu voltei, está aqui, recomeçando uma história, então eu acho assim muito fantástico. E é por isso que eu acho legal, durante essa semana, e no dia do imigrante, a gente realmente dá valor a isso. Porque graças a eles a gente está recomeçando. E eu fico imaginando assim, nós chegamos aqui e nós reconhecemos assim, muitas das características da Itália, e isso é familiar para nós, né? Sim. Agora eu fico imaginando eles descendo lá, porque para eles aquilo não era nada familiar. Exato, porque hoje a gente tem as raízes deles, tem a influência dos italianos no Brasil, mas e antes? Então eles chegam lá no Brasil numa época em que nada é familiar para eles. A forma com que os brasileiros se vestiam, comiam, até a questão cultural. Era um ambiente muito diferente daquilo e sem informação nenhuma, porque eles partiam daqui, eles não sabiam o que eles iam encontrar lá. Nem mesmo quando chegava, né? Onde que eles iam dormir, como é que é o processo. Na verdade, se quem tiver interesse mesmo, assiste uns documentários, leia um pouco sobre a história, porque é muita coisa, gente. Às vezes a gente para pensar e acha assim, mas tá bom, ele foi, começou e tal, não sei o quê. Não, gente,
O Antenato nasceu na Itália. Não, ele nasceu na Itália, mas até ele chegar no Brasil é um trajeto muito grande. Imagina você que vai vir hoje para Itália. E daqui a 100 anos alguém ter a história baseada na sua chegada. Ai, meu Deus! Que emoção! Isso é muito legal. Imagina, nós temos um filho hoje e daqui a 100 anos, olha, lembra da Priscila? Meus pais foram pra Itália. Ela retornou pra... Gente, meu Deus, isso é fantástico. Eu nunca tinha pensado nisso. Realmente é algo incrível. E agora, nós estamos fazendo o caminho de volta e agora é a nossa obrigação recomeçar. É por isso que eu falo, você tem que amar a Itália, você tem que escolher a Itália para ser a sua nova casa e fazer do país o que eles fizeram lá na época. Até porque se nosso Antenato tivesse desistido, nós não estaríamos aqui, né? Não estaríamos aqui. E é isso, eu acho que a gente tem que dar muito valor para essa coisa. Tem alguns brasileiros que são meio revoltados também com essa imigração para lá, né? Alguns acham que tipo, os italianos vieram, pegaram nossas terras, que não sei o que, mas eles foram fundamentais também para o desenvolvimento do país. Eles levaram muita tecnologia agrícola. Exato. As terras que eles pegaram também não era um campo lindo, pronto para semear. Eles pegaram florestas fechadas, morreram de febre. Eles trabalharam muito. Exato, e hoje a gente tem grandes influências de empresas italianas, a cultura italiana desenvolveu parte do comércio do Brasil também. Sim, mas aí entra aquela parte também que eu acho justo o nosso retorno. Porque da mesma forma eu acho que o país também tem que nos acolher, porque é uma troca, é mútuo aquilo ali. Isso acontece até com outros lugares, Portugal, entendeu? Por exemplo, os portugueses foram, os brasileiros retornam. Acho que a gente teve muita influência de várias situações, né? Não, e a questão assim, de levar a tecnologia para o Brasil, né? Quando o italiano chega no Brasil, ele não levou só a forma de cultivar diferente, ele levou a forma de viver diferente, de comer, comportamento, hábitos e empreendedorismo. Imagina uma pessoa que sai daqui e atravessa uma situação toda dessa, ela já é um empreendedor, né? Já. E sabe o que eu parei pra pensar? Hoje a gente tem muita dificuldade da questão do idioma. Imagina naquela época, é por isso que o pessoal era registrar tudo errado. É por isso que os registros são errados. O nome era tudo traduzido, porque eles não... Gente, por isso que eu falo que hoje em dia o processo de emigrar é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque a gente tem acesso a mais coisas, você aprende a língua e aquela época. Então, gente, por favor, vamos dar valor às pessoas que saíram daqui e foram para lá e hoje a gente pôde voltar para cá. Inclusive, para a gente ressaltar essa questão da Semana do Imigrante, quem me acompanha lá no Instagram vai saber que a gente está numa semana de campanha bem legal. A gente tem uma parceria com a empresa de tradução de documentos e a gente está relembrando essa data, porque eu acho realmente que é muito importante. E se você quiser acompanhar essa promoção e como está sendo isso, meu Instagram está aqui na descrição. E é isso, né, Nereu? Muito obrigada, foi muito legal esse bate-papo. Christian, muito obrigado, Christian, por ter participado. Obrigado, falei 10 palavras, mas tudo bem. É isso aí, gente, foi um prazer esse bate-papo. Tchau. Tchau.